No início do século XIX, poucos anos após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, o príncipe regente Dom João VI resolveu europeizar a colônia, embranquecendo a população. Para isso, atraiu os colonos europeus com promessas de terras e riquezas que quase sempre não aconteciam. Mas como a situação em certas regiões da Europa estava muito ruim, não era difícil convencer populações empobrecidas a se mudar para o Brasil. Os suíços foram os primeiros a chegar, por volta de 1820, sendo assentados nas serras do Rio de Janeiro. Os navios que os trouxeram estavam tão lotados e as condições eram tão insalubres que cerca de um quarto deles morreu durante a viagem. Em 1824, já sob a regência do imperador Dom Pedro I, vieram os alemães, que foram assentados em colônias no sul do Brasil, pois Sua Majestade temia problemas de fronteira caso não povoasse a região. Por volta de 1856, grupos de alemães foram enviados para Minas Gerais para trabalhar na construção de estradas de ferro, pois muitos deles tinham qualificação como operários. Essa estratégia de ocupação do território nacional e aumento da população teve prosseguimento com o imperador Dom Pedro II, e por volta de 1870, grupos de italianos começam a emigrar para o Brasil, principalmente para trabalhar nas lavouras de café do estado de São Paulo. Entretanto, acostumados à escravidão dos negros, os fazendeiros não se preocupavam em dar boas condições de trabalho para esses novos habitantes das terras tupiniquins, e os exploravam até que saldassem suas dívidas com a viagem para o Brasil, quando boa parte deles desistia da lavoura para trabalhar nas ferrovias que começavam a surgir ou nas indústrias em implantação nas cidades. Entretanto, os imigrantes tinham direitos limitados, pois como o catolicismo vigia como religião oficial, os adeptos de outras religiões não podiam expressar sua fé publicamente, o que afetava principalmente os imigrantes alemães, que em boa parte eram protestantes ou judeus. O governo imperial também temia conceder a naturalização em massa dessas populações, pois com a cidadania, as tradições portuguesas correntes no Brasil poderiam ser questionadas. Para muitos imigrantes, a própria existência civil era difícil, pois como os registros de nascimento, casamento e morte eram controlados pelas paróquias, quem não era católico ficava à margem da lei. Porém, de certa forma, isso não foi tão problemático para os imigrantes italianos, espanhóis e portugueses, que por serem de maioria católica, tiveram menos problemas de adaptação. Luiz Pereira Barreto, patrono da nossa escola, insurgiu-se contra tudo isso, e em artigos publicados no jornal A Província de São Paulo, que após a proclamação da República passou a ser chamado o Estado de São Paulo, atacou o governo imperial, principalmente Dom Pedro II, por sua política continuista de desrespeito aos estrangeiros no Brasil. Dizia Pereira Barreto por volta de 1880 em sua coluna no jornal: o governo de Sua Majestade continuou a mesma estreiteza de vistas em tudo quanto diz respeito à política internacional, ao direito das gentes, o mesmo acanhado programa, o mesmo espírito de egoísmo e de improbidade para com o estrangeiro que do tempo de D. João VI. Um estadista notável e de boa-fé, o Sr. Visconde do Rio Branco, estancou a fonte da escravidão, mas o hábito de ter escravos, de procurar escravos para povoar o país, continuou vivaz e arraigado no espírito e nos atos do governo de Sua Majestade. A força das tradições é que continua a mover toda a nossa política. Não somos nós que governamos, são os mortos, são os nossos antepassados, estes contemporâneos de uma fase social em que a palavra estrangeiro era sinônimo de inimigo. Não é o espírito do século que determina a nossa conduta, é a sombra de um tenebroso passado. Desistimos do escravo preto, mas queremos o escravo branco, sob o nome mais eufônico de colono, e Sua Majestade está na dianteira dos que nadam nas impuras águas dessa corrente. Com um simples eufemismo de linguagem, acreditamos poder alterar a natureza das coisas e continuar o antigo sistema de expoliação. Por todos os meios, temos procurado atrair os imigrantes às nossas praias. Em desespero de causa, temos atirado o nosso ouro aos montes para captá-los, mas eles passam de lado, indiferentes ao nosso engodo, e vão para os Estados Unidos, para a Nova Holanda, para a Austrália, para a Índia, para as repúblicas da Prata. Vão para onde os respectivos governos não lhes oferecem dinheiro, mas oferecem-lhes simplesmente o título de cidadãos. Essas ideias de Pereira Barreto, de cunho positivista, foram centrais para o movimento republicano no Brasil,
que além da mudança de regime, pregava o fim da escravidão, o Estado laico, a criação de uma elite intelectual brasileira para elaborar um projeto positivo de desenvolvimento econômico e político para o país, apoiado na lavoura do café, que já era o principal produto nacional, na industrialização e na atração de mão de obra estrangeira especializada e para povoamento. A expressão ordem e progresso presente na bandeira brasileira foi tirada da fórmula do positivismo: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Foi Benjamin Constant quem sugeriu que o lema fosse colocado no lugar do brasão imperial, mas o próprio Pereira Barreto, ainda durante o Império, já usava a expressão ordem e progresso sem o amor como epígrafe em seus artigos. O princípio do amor, entretanto, não foi esquecido na letra do Hino da República, que diz: é de amor nossa força e poder, mas da guerra, nos transes supremos, eis de ver-nos lutar e vencer. Esse hino exalta a liberdade em seu refrão, mas não uma liberdade da colônia, como em 1822, mas a libertação das ideias ultrapassadas de cunho místico-teológico que predominava na política brasileira dos círculos monarquistas. Pereira Barreto pregava a construção de uma nação brasileira a partir da liberdade de pensamento que só poderia advir de um Estado laico. Para isso, os estrangeiros que moravam no Brasil deveriam ter o direito de participar plenamente como cidadãos, pois, vindos de fora, traziam ideias novas que, misturadas às antigas, proporcionariam a formação de uma mentalidade nacional multiétnica, que, transmitida através da educação escolar, seria a base para o desenvolvimento do país. Luiz Pereira Barreto nasceu em 11 de janeiro de 1840 em Resende, no Rio de Janeiro, em uma abastada família de cafeicultores. Graduou-se doutor em Ciências Naturais, Medicina Cirúrgica e Partos pela Faculdade de Medicina da Universidade de Bruxelas. Em 1864, quando retornou ao Brasil, desempenhou um papel fundamental na vida científica e intelectual brasileira. Atuou como médico em Resende até 1869, quando se mudou para Jacareí, em São Paulo. Sua obra, As Três Filosofias, é considerada o marco do positivismo no Brasil, tendo escrito livros sobre filosofia, política e agronomia. Com ávido espírito científico, fazia experimentos agronômicos na periferia de São Paulo, sendo responsável pela criação da variedade de café Bourbon, pela descoberta do Guaraná e do processo de fabricação do xarope, da industrialização da cerveja em São Paulo e da produção das primeiras safras de uva para a produção de vinhos. Atuando na política, Pereira Barreto foi deputado federal constituinte por São Paulo, presidente do Congresso Constituinte Paulista de 1891 e primeiro presidente do Senado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de 1891 a 1892. Em 1897, na Exposição das Uvas, evento patrocinado pela veneranda e de tradicional família paulistana, Dona Veridiana Prado, Pereira Barreto apresentou o primeiro vinho nacional. O poeta Olavo Bilac, de passagem pela cidade, escreveu uma ode espirituosa sobre o evento. Já não há mais vinho que nos envergonhe. Não beberemos verde nem colares, nem Bordeaux, nem Marsala, nem Borgonha, vindo de além-mares. E em prantos de ventura me derreto, vendo-te, ó Baco naturalizado, graças ao gênio do Dr. Barreto, graças a Dona Veridiana Prado. Dizia Barreto: o caminho que o presente nos aponta e que o futuro exigirá de nós é o da policultura. É preciso que se abandone o velho lema: o café dá para tudo. É preciso compreender que a ciência permite fazer deste país uma maravilha. Todas as culturas são aqui possíveis. Podemos exportar tudo. Em 1923, Pereira Barreto morreu aos 83 anos em São Paulo. Em 1929, patrocinado pela Academia Paulista de Medicina, é inaugurado na Praça Marechal Deodoro um monumento a Pereira Barreto, localização que sugere a grande importância de Barreto para a República no Brasil. O monumento em bronze e granito do artista italiano Galileo Emendabili mostra duas figuras de mulheres, uma fazendo referência à medicina e a outra à agricultura. Folhas de café e uvas lembram a ligação de Barreto com a agronomia.